Olá, alunos, bem-vindos então à correção do exercício referente aos lançamentos das operações da empresa Crystal Gems Limitada. Vamos fazer então a correção desse exercício que será uma revisão para a prova da semana que vem. E, portanto, então ela é importante que vocês façam e depois verifiquem se ficou correto, né? Se ficaram corretos os lançamentos. Ok? Bom, como sempre, então, esse é o nosso exercício inicial. E aqui eu já deixei montado o diário, onde eu farei os lançamentos a débito e a crédito. Iniciando, então, relembrando um pouquinho daquele nosso esqueminha, né? Com relação aos débitos e aos créditos, as origens e aplicações de recursos. Sempre que uma conta de ativo for aumentar, o lançamento obrigatoriamente tem que ser a débito, e se for diminuir, a crédito. No passivo, uma conta de passivo, quando for aumentar o total do passivo, o lançamento é a crédito, e se for diminuir, o lançamento é a débito, ok? Receita a gente sempre vai creditar, custo e despesa vamos debitar. Bom, então vamos lá. Vamos começar o lançamento aqui com as operações. Nós temos, então, que no dia 1, a empresa Crystal Gems foi constituída. Então, esse aqui é um lançamento para a gente relembrar a constituição de empresas e os lançamentos contábeis relativos ao capital social. Então, ela foi constituída com um capital social de 116.200, que foi integralizado por 2 sócios. O sócio A, ele integralizou via caixa R$ 8.100 e 50.000 em máquinas. E o sócio B, 8.100 também em dinheiro, em caixa, e 50.000 em móveis e utensílios. Então, vamos começar o lançamento com o lançamento referente ao... deixa eu só apagar aqui. Com os lançamentos referente à subscrição do capital social, que é a informação inicial, certo? Então, vamos lá. No dia 1º, então, o capital social foi subscrito. Então, nós vamos precisar da conta de capital social a integralizar, que vai ser debitada, e a conta capital social, que pode ser capital social ou capital social subscrito, que será, então, creditada. Então, essa conta de capital social a integralizar, nós vimos que ela é uma conta transitória que serve para que a gente possa integralizar no ativo depois os bens que entraram nessa empresa, os bens, os direitos. Então, aqui vai ficar um débito de 116.200 e um crédito de 116.200. Então, no histórico aqui, nós teremos a subscrição do capital social conforme contrato social registrado na junta comercial. Eu fiz um histórico aqui resumido, mas a ideia é que vocês entendam que o histórico, ele não é para vocês. O histórico é para terceiros. São as outras pessoas que irão utilizar essa informação da contabilidade e que precisam de um histórico que indica o que realmente aconteceu naquele fato contábil que foi registrado. Por isso que é importante que o histórico seja bem detalhado. Então, o razonete desse primeiro lançamento vai ficar como 116 mil aqui no capital a integralizar 116.200 e no capital social subscrito, também 116.200, certo? Bom, depois foi integralizado, então eu gosto de fazer o lançamento separado por sócio, tá? Então, eu vou integralizar primeiro que o sócio A integralizou e depois o que o sócio B. Então, vamos para o diário. Ainda no dia 1, né, entrou valor na conta caixa e na conta, no caso do sócio A, na conta de máquinas e equipamentos. Entrou, então, em caixa 8.100 e em máquinas 50.000. Agora, qual a contrapartida? A contrapartida vai ser capital social a integralizar. Então,
em 58.100, certo? Porque para todo débito haverá um crédito de mesmo valor. Tá? Então, o histórico aqui será integralização do capital social pelo sócio A conforme contrato social. Beleza? Então, como é que vai ficar no Razonete? Entrou no caixa 8.100, máquinas e equipamentos 50.000. Agora vamos para o sócio B. Então, no dia 1º ainda, entrou na conta caixa e o sócio B integralizou 8.100 em dinheiro e 50.000 em móveis e utensílios. Então, nós teremos também a conta de móveis e utensílios para ser lançado aqui. Então, 8.100 nesse aqui e 50.000 aqui. Qual a contrapartida? Capital social a integralizar no valor total, então, de 58.100. Certo? No histórico, nós teremos integralização do capital social pelo sócio B, conforme contrato social. Não tem necessidade de fazer da forma como eu faço, tá, pessoal? Eu faço separado por sócio, mas a intenção aqui é que vocês descrevam bem o histórico. Se vocês lançassem juntos aqui o valor do caixa, né? Se vocês fizessem um lançamento só, desde que no histórico ficasse claro quem disponibilizou o quê, não teria problema, tá bom? Então, aqui no Razonete vai entrar mais 8.100 aqui. E mais 50.000 aqui. E aqui no capital social a integralizar, nós baixamos, então, esse valor. Como, né? Nós baixamos 8.100 do primeiro sócio no caixa, 8.100 do segundo, mais os 100.000 aqui entre máquinas e móveis e utensílios, tá? Que são esses dois aqui. Então, por isso, então, resumidamente, o que foi creditado aqui foi 116.200, tá? Ou a gente poderia colocar, então, os 58.100, né, que foi creditado nessa conta. Correto, seria isso aí. Então, aqui, debitou 116.200, creditou aqui na soma, se vocês enxergarem, não sei se vocês enxergam, 116.200, tá bom? Então, ficou só o valor no capital aqui, ok? Bom, seguindo, então, os nossos lançamentos. Próximo lançamento é um lançamento de aquisição de mercadoria para revenda. Eu já deixei aqui em amarelinho os totais para ficar mais fácil, tá? Mas já vou explicar para vocês então. No dia 2, então, a empresa adquiriu do fornecedor HGF Industrial 800 unidades do produto A para revenda. Cada unidade custou R$ 3,80. A compra foi realizada através da nota 796 a prazo. Então, o que vai movimentar aqui? A conta de estoque, porque essa aqui é mercadoria, né? Produto A para revenda. Então, nós temos aqui estoque. Cada unidade dessas custou, então, R$ 3,80. Foram compradas 800 unidades desse mesmo produto, né? E foi aqui a prazo. Então, eu tenho a conta de estoque e a conta de fornecedor para movimentar nessa operação, na data do dia 2. Então, aqui, no dia 2, vamos colocar estoque e fornecedores, ou fornecedor, tá? Então, vai entrar quanto no estoque? 800 unidades a R$ 13,80. Então, a gente multiplica a quantidade pelo valor que a gente pagou por ela na aquisição. Então, o total da nota fiscal foi 3.040. Então, aqui eu vou fazer o lançamento a débito no estoque de 3.040. Histórico vai ficar, então, aquisição de mercadorias para revenda através da nota fiscal 796, fornecedor HGF Industrial. Certo? Depois, no dia 5, a empresa adquiriu
do fornecedor BGS Industrial Limitada, 876 unidades do produto B para revenda. Mais um produto para revenda aqui. Então, são produtos diferentes que custaram valores diferentes. Isso é importante, pessoal, porque no controle de estoque, a gente tem que fazer controle de estoque para o produto A, para o produto B e para o produto C. Por quê? Porque o custo deles unitário é diferente. Então, isso vai interferir depois lá no custo da mercadoria vendida. Essa compra também foi a prazo. Tá? Então, o lançamento aqui também vai ficar assim: estoque contra fornecedor, só que agora no dia 5. 876 unidades a R$ 8,50, me dá um valor total de 7.446. Então, 7.446. O meu histórico vai ficar, então, aquisição de mercadorias para revenda, através da nota fiscal 615 do fornecedor BGS Industrial. Tá? Bom, a gente não preencheu aqui os razonetes, né? Desse primeiro lançamento aqui do estoque. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou jogar o valor tudo na mesma conta aqui. Tá? Os valores dessas compras, eu vou jogar todas na mesma conta contábil. Se nós tivéssemos mais compras, né, do produto A, mais compras do produto B, mais compras do produto C, e isso fosse influenciar no custo médio desses itens adquiridos, aí a gente teria que fazer um controle em contas de estoque separados, tá? Nesse caso não vai dar problema eu jogar tudo ali, eu só tenho que, na hora de calcular o CMV aqui das vendas, eu preciso entender que cada um dos produtos teve uma aquisição por um valor diferente, tá? Então, vamos então lançar aqui no estoque. Entrou 3.040 da primeira e foi para o fornecedor um crédito de 3.040. Depois a segunda compra foi de 7.446 para o 7.446, no fornecedor também 7.446, tá? E agora nós vamos para o próximo lançamento. Foi no dia 10, né? No dia 10, a empresa adquiriu do fornecedor ASV Industrial Limitada 654 unidades do produto C para revenda. Então, foram 654 unidades do produto C para revenda. Cada unidade custou R$ 15,50. E essa compra também foi a prazo, certo? Então, o lançamento se repete aqui, vai entrar mercadoria no estoque contra fornecedor. O valor total, então, das 654 unidades, multiplicado cada uma dessas unidades por R$ 15,50, um valor total de 10.137. Então, vem para cá 10.137. No histórico, nós teremos aquisição de mercadorias para revenda através da nota fiscal 325 do fornecedor ASV Industrial. Certo? E aqui, então, para os razonetes, virá 10.137 no estoque, que também gerou um fornecedor em 10.137. Bom, então, coincidentemente aqui, nós teremos estoque e fornecedor com o mesmo valor, tá? Essa máxima não é verdadeira, tá? Nem sempre isso vai acontecer, porque eu posso comprar à vista e aí baixar o valor do caixa ou do banco. E quando a gente tiver os tributos sendo recuperados, né, na conta de estoque, a gente não vai poder considerar os tributos incidentes sobre as aquisições. Então, nós teremos alguns tributos em que é possível recuperar, né, os valores, e esse valor, então, não entra no custo de aquisição, tá bom? Bom, voltando aqui, próximo lançamento já é a venda.
Então, no dia 20, a empresa efetuou uma venda à vista para o cliente SF Limitada dos seguintes produtos através da sua nota fiscal 1. Então, foram adquiridos 500 unidades, ou melhor, foram vendidas 500 unidades do produto A no valor de R$ 15,50. Gente, esses valores que vocês têm aqui do produto A, B e C são valores correspondentes ao preço de venda que a nossa empresa, Crystal Gems, negociou com o cliente SF Limitada. Para calcular o CMV, a gente vai ter que retomar os valores de aquisição, tá? Nunca se esqueçam disso. CMV está relacionado com o estoque e, por isso, tem que olhar para o valor que teve na aquisição desses itens lá no estoque, tá? Para fins de venda, bom, qual foi o total dessa venda aqui? 500 unidades a 15,50. Essas unidades do produto A foi vendido por um total de 7.750, do produto B por um total de 8.200 e do C 10.740. O total da nota de venda, aqui nesse caso, foi 26.690. Então, esse valor eu vou usar para registrar a venda. Quando a gente estiver falando, então, de venda, a gente tem que lembrar o seguinte, num primeiro momento, a gente vai ter o registro da venda em si. São momentos diferentes. Registra a venda, depois registra a baixa do estoque. Tá bom? Então, lá no diário, como é que vai ficar? Dia 20. Essa venda foi à vista, então entrou dinheiro no caixa da empresa, concordam? Porque o dinheiro já foi recebido, né? Foi à vista. E a contrapartida dessa entrada de dinheiro no caixa vai ser a receita de vendas. Eu vou colocar como receita de vendas à vista aqui, certo? No valor total, então, de 26.690. Meu histórico, então, vai ficar venda à vista através da nota fiscal 001 para SF Limitada. Beleza? Agora eu vou fazer a baixa do estoque. Então, ainda no mesmo dia, eu vou debitar o custo da mercadoria vendida. Então, sempre que a mercadoria sai do estoque, ela sai do estoque, né? Então, ela vai receber um lançamento a crédito no estoque para diminuir esses valores, mas a contrapartida disso tem que ir para algum lugar, né? Você sabe que na contabilidade nada se perde. Sai de um lugar, tem que ir para algum outro lugar. Então, se o crédito vai ser no estoque, o débito tem que ser no custo da mercadoria vendida, certo? E daí, esse custo da mercadoria vendida vai compor o demonstrativo de resultado do exercício, e assim, diminuindo o valor das receitas, a gente chega inicialmente no lucro bruto, certo? Então, se eu vou debitar aqui o CMV, vou ter que creditar o estoque. Qual o valor? Vamos lá. Informe o CMV. O produto A, nesse caso, foi vendido, vou botar assim, produto A teve uma venda de 500 unidades, tá? Quanto custou a aquisição dessas unidades do produto A? O produto A foi adquirido por R$ 3,80. Então, vou fazer vezes R$ 3,80. Vai me dar um valor, então, 500 vezes 3,80 de 1.900. O produto B, foram vendidas, então, 400 unidades, a um valor de, por quanto foi adquirida a unidade do produto B? R$ 8,50. Então, 400 vezes 8,50, 13,400. E o produto C foi vendido aqui 300 unidades. Cada unidade do produto C custou R$ 15,50. Que vai me dar, então, 4.650. O total aqui
do CMV nesse caso vai ser os 1.900 mais os 3.400 mais os 4.650. Vai dar, então, 9.950 de CMV. Então, vem para cá, 9.950 no CMV e no estoque 9.950, tá? Então, no histórico, poderia colocar baixa dos estoques através da nota fiscal 001, referente venda para ECF limitado. Então, vamos lá. No Razonete, vou debitar o CMV em 9.950 e vou creditar os estoques em 9.950. Detalhe, pessoal, isso que eu fiz aqui só foi possível porque em todo o exercício a gente só teve uma compra de cada item. Se a gente tivesse mais de uma compra de cada item, a gente ia ter que definir um método, né? Normalmente se usa o custo para custo de mercadoria vendida, o custo médio, tá? Mas poderia ser usado também o PEPS, por exemplo, tá? Que é o primeiro que entra, primeiro que sai, tá bom? Então, aqui nós vamos, então, agora tem que registrar também no Razonete a venda, né, que a gente não lançou, esses 26.690. Então, vamos aqui para o Razonete, receita de venda à vista, né, já que eu fiz separado aqui, e eu já vou criar embaixo dessa aqui a conta. Tá? Então, aqui, como é que foi essa venda? Entrou o dinheiro no caixa, então debitou 26.690. E creditou na receita de venda à vista 26.690, tá bom? Já a baixa do estoque já tinha feito, né? Então, creditei aqui, debitei aqui. Beleza. Seguindo, então, próximo lançamento. Dessa vez foi uma venda a prazo, através da nota fiscal número 2. Foram vendidas 200 unidades do produto A, 350 do B e 280 do C. Já coloquei aqui a informação, vocês já tinham a informação do preço unitário, no qual foi efetuada a venda, e eu já fiz o cálculo, então, aqui, de quanto foi o total vendido de cada item e qual ficou, então, o total da nota fiscal, certo? Então, essa venda foi de 20.299 e foi a prazo. Então, aqui, né, a gente coloca no dia 25, fazer primeiro o registro da venda, como sempre, né? Nesse caso, vai entrar na conta de cliente, porque foi a prazo, contra receita de vendas a prazo. Tá? No valor, então, total da nota, 20.299. Certo? Então, no histórico, nós teremos venda a prazo, através da nota fiscal 002 para JKL Limitada. Beleza? Então, lá no Razonete, vamos preencher já o Razonete aqui. Vou ter no cliente uma entrada de 20.299 e vou ter um crédito aqui de 20.299, isso, né? Isso aí. Beleza? Agora a gente vai baixar o estoque. Então, ainda no dia 25, a gente vai debitar o custo da mercadoria vendida e vai creditar o estoque. Qual o valor? Calcular. Então, aqui eu digo, informe o CMV, da mesma forma. Nessa nota fiscal aqui, eu vendi do produto A 200 unidades. Certo? Essas 200 unidades custaram na aquisição, de novo, R$ 13,80.
Por quê? Porque só tive uma compra, né? Então, custou R$ 3,80. Então, as 200 unidades a R$ 3,80 dá R$ 760 de custo. Já o produto B, foi vendido, então, para o JKL 350 unidades, né? Que custaram R$ 8,50 em sua aquisição. Então, os 350 vezes R$ 8,50, 2,975. Tá? Já o produto C foi vendido, então, foram vendidas 280, né? 200 unidades do A, 350 do B, 280 do C. Né? A um custo de 15,50. Tá? R$3,80, 8,50, 15,50. Tá? 280 unidades a 15,50, 4,340. Então, o total do CMV aqui é a soma. 760 mais 2,975 mais 4,340. 8.075. 8.075. Certo? Então, aqui no diário, vou debitar 8.075 no CMV e creditar 8.075 no estoque. Então, o meu histórico, né, vai ficar baixa dos estoques através da nota fiscal 2, referente venda para cliente, nesse caso que era JKL Limitada. Certo? Então, lá nos razonetes, vou debitar 8.075, vou creditar 8.075. Então, aqui as vendas nós já eliminamos, certo? Agora começam os lançamentos de despesas. Então, no dia 26, a gente vai contabilizar uma despesa com publicidade e propaganda de R$ 5.600. Então, aqui, pessoal, a gente está falando aqui, a empresa contabilizou o valor da conta de publicidade e propaganda no valor de 5.600 através da nota fiscal 951 da Criativa Limitada a prazo. Então, a empresa ela havia contratado uma empresa para realizar um trabalho de publicidade e propaganda e o valor desse trabalho ficou em 5.600. Vejam, quando a gente fala em despesa, a gente está falando de todo o esforço que é feito pela empresa para conseguir, né, auferir receitas. Então, no caso, a publicidade e propaganda está diretamente vinculada a vendas, né? Certo? Já tem algumas situações que podem ir tanto para custo quanto para despesa, por exemplo, energia elétrica. Se a gente está falando de uma indústria, a indústria consome energia elétrica na produção de seus itens. Então, nesse caso, temos energia elétrica como custo, tá? Também como energia, referente, também como despesa quando se fala da energia consumida nos setores administrativos e comercial. Então, aqui se faz rateios, né? Ou se tem registros de energia elétrica separados para a fábrica e para a área administrativa, né? Para poder registrar isso de forma correta. Bom, aqui a gente vai considerar tudo despesa, tá? Então, aqui, nessa primeira despesa do dia 26, a gente vai debitar a conta de despesa com publicidade e propaganda e vai creditar, no caso aqui, foi a prazo, né? Então, a conta fornecedor, no valor de 5.600. O histórico vai ficar, então, despesa com publicidade e propaganda, referente nota fiscal 951, Criativa Limitada. Então, a gente vai vir para cá no razonete. Tá? Já tem aqui, então, a conta
que eu vou lançar 5.600. E também no fornecedor aqui a contrapartida de 5.600. Certo? Vou só aumentar um pouco as linhas aqui. Beleza. Depois eu tenho, no dia 27, a empresa contabilizou o valor da conta de energia elétrica no valor de R$ 987 através da nota fiscal 695 da RGE, no qual não houve o pagamento ainda. Então, essa despesa ela vai ficar registrada lá no passivo em energia elétrica a pagar. Então, no dia 27, nós temos a despesa com energia elétrica. E a contrapartida será em energia elétrica a pagar. Qual o valor? A despesa será debitada no valor de 987, que vai gerar uma obrigação no valor de 987. No histórico, nós teremos despesa com energia elétrica referente nota fiscal 695 da RGE. Razonete. Razonete, então, energia elétrica, um débito de 987 e um crédito aqui nas contas de passivo de 987. Certo? Bom, próximo, nós temos a despesa com aluguel, então, no valor de 3.100. Então, vamos lá, no dia 28, foi debitado a despesa com aluguel, que vai gerar lá uma obrigação no passivo em aluguel a pagar, no valor de 3.100. Então, um débito de 3.100 na despesa, um crédito lá no passivo de 3.100. No histórico, nós teremos despesa com aluguel referente. Aqui não vai ser, aqui eu considerei como documento número, né? Referente documento número 943 da Imobiliária Imóveis. Certo? Depois do aluguel, nós teremos o telefone de R$ 830. Também não foi pago. Então, no dia 28, nós teremos a despesa com telefone, que vai gerar uma obrigação em telefone a pagar no valor de R$ 830, que vai gerar lá um histórico, né? Despesa com telefone, referente nota fiscal 147 da Telefônica Brasil Limitada. Tá. Vamos ver o razonete. Faltou o razonete do aluguel aqui, né? Então, vamos debitar o aluguel em 3.100. Creditar aluguel a pagar em 3.100. Telefone, vamos debitar 830 na despesa. E creditar telefones a pagar em 830 também. Certo. Vou criar mais umas linhas aqui, porque ainda tem o encerramento para fazer. Depois da despesa com telefone, o nosso último lançamento aqui é uma despesa com treinamento realizado para o setor de vendas no valor de 1.500 através da nota fiscal 359 do fornecedor Treina Bem Limitado, também foi a prazo. Então, lá no dia 29, a gente vai lançar uma despesa com treinamento que vai gerar uma obrigação na conta de fornecedor, certo?
no valor de 1.500. O histórico, então, ficará despesa com treinamento referente nota fiscal, 359, treina bem, limitado. E aí, no Razonete, a gente vai jogar também o valor. Quanto que era? 1.500. Vamos debitar em treinamentos 1.500. Vamos creditar em fornecedores 1.500. Certo? O próximo lançamento é o de encerramento do resultado do exercício. Então, eu sempre estou pedindo para vocês fazer o encerramento, mesmo que às vezes não seja final de ano, tá? O importante aqui é que vocês treinem como fazer a apuração do resultado do exercício, certo? Então, a gente vai considerar sempre o encerramento. Então, aqui a gente vai considerar no dia 31, como se fosse 31 de dezembro, então, né? Vamos só dar uma revisada aqui, se a gente contabilizou tudo no Razonete. Então, aqui, capital social, beleza. Os estoques também, que eram 3 compras, né? Depois nós tivemos 2 vendas, né? Aqui e aqui, que gerou aqui e aqui, e que baixou o CMV aqui. As despesas, então, 5.600 contra fornecedor. Energia elétrica a pagar. Aluguel contra aluguel a pagar. Telefone 830 contra telefone a pagar. E treinamento 1.500 contra fornecedor. Beleza, acho que foi tudo. O encerramento, então, a gente vai precisar das contas de receitas e despesas. E atenção, porque essa é uma questão que vai cair na prova, tá? Vai cair também lançamentos, então por isso que eu já dei esse exercício, né? Vai ficar mais completo para vocês estudarem. Então, no dia 31, a gente vai transferir o valor que consta no saldo das receitas, ou seja, nós temos 26.690 de receita à vista e 20.299 de receita a prazo. A gente vai transferir esses valores para a apuração do resultado do exercício. Para fazer essa transferência, como é que eu faço? Eu debito as contas de receita e credito a conta de apuração do resultado. Assim, as contas de receita ficarão com um saldo zerado, enquanto que o saldo a crédito aqui na apuração do resultado do exercício vai representar as receitas lançadas no período. Então, eu vou precisar das contas de receita, como é que eu botei o nome certo aqui? Receita de vendas à vista, receita de vendas à vista e receita de vendas a prazo. Vou debitar, então, o valor que eu tenho de 26.690 e também de 20.299 e vou creditar a conta de apuração do resultado do exercício, carinhosamente conhecido por área. Total que vai para o área de 46.989. No histórico, nós teremos transferência do saldo de receitas de vendas para apuração do resultado do exercício referente ano, daí a gente pode
aqui a gente mencionaria o ano correspondente. Então, no Razonete, como é que vai ficar? Vou debitar 26.690 aqui. Vou debitar 20.299 aqui. E vou creditar o total, então, que é 46.989 aqui. Bom, agora, eu vou precisar debitar a apuração do resultado do exercício e creditar as despesas e os custos, tá bem? Como é que eu vou fazer isso, tá? Eu costumo buscar essa informação fazendo filtros, porque como eu estou usando Excel, para mim é muito tranquilo filtrar aqui as contas, né? Por isso que eu já chamo aqui o CMV e eu já informo na frente aqui todas as despesas, ó. Então, o filtro fica muito fácil. As demais contas não são contas de resultado, tá? Então, eu vou precisar dessas contas aqui, né? Vou jogar tudo para cá. Bom, esses valores não podem ficar a débito, né? Então, na verdade, esses valores serão creditados. Bem? Então, eu vou debitar a apuração do resultado do exercício aqui pela soma do total dos custos e despesas, que dá 30.042. Então, 30.042 aqui, que é a soma disso tudo. Tá? Então, creditei o CMV, creditei todas as despesas aqui, certo? Então, aqui no Razonete, como é que ficou? Creditei os valores aqui do CMV. Aqui, no caso, tá faltando diminuir uma célula para ele fechar, tá? Creditei os treinamentos, creditei a publicidade e propaganda, creditei a energia elétrica, creditei o aluguel e também o telefone. Vamos ver se fechou. Vamos fazer uma seleção aqui para ver se fechou. Então, 30.042 que foi debitado, então, aqui no área. Opa! 30.042. Então, vamos ver? Era o valor que eu tinha colocado aqui. O que isso significa, então, pessoal? Se vocês olharem para a nossa apuração do resultado do exercício, eu tenho um crédito de 46.989, que representam todas as receitas que a empresa teve nesse período. E eu tenho um débito de R$ 30.042, que indicam custos e despesas incorridos no período. Como eu tenho a receita maior que a despesa, isso indica que a empresa teve lucro, tá? Então, o saldo que eu vou ter aqui, né, fazendo o crédito menos o débito, é um saldo de 16.947. Tá? Isso quer dizer que esse valor aqui, que é o lucro, eu tenho que transferir para a conta de lucros acumulados. Então, aqui no meu diário, no dia 31, eu vou fazer esse lançamento. Antes, deixa eu só concluir o histórico aqui, que eu tenho que informar, então, transferência do saldo de custos e despesas para apuração do resultado do exercício referente ano, tá? Beleza. No dia 31, então, agora, a diferença que existe aqui entre receitas, custos e despesas, esses 16.947, nós vamos transferir para o lucro. Então, eu vou ter que debitar, vejam que o saldo aqui ficou no crédito. Eu não posso manter saldo na apuração do resultado do exercício, então eu vou ter que debitar esse valor e transferir ele para a conta de lucros acumulados, tá? Então, eu vou debitar a apuração do resultado do exercício, que eu chamei assim, e vou creditar, então, lucros acumulados, tá? No valor, então, de 16.947.
que é, né, pessoal, nada mais é do que esse total aqui menos esse total aqui, 16.947. Bom, no histórico, nós teremos, então, a transferência do saldo da apuração do resultado do exercício para lucros acumulados. Lembrando que empresas de grande porte sempre destinam os seus lucros. Empresas de pequeno e médio porte não precisam necessariamente, tá? Mas é sempre bom avisar vocês, tomarem cuidado quando se falar em empresas de grande porte, que não pode ficar saldo na conta de lucros acumulados, tá bom? Então, aqui fizemos o lançamento. Então, aqui eu vou lançar também os 16.947 a débito e a crédito, então, de lucros acumulados. Certo, pessoal? Feito isso, as contas de receita, custos de despesas e de apuração do resultado do exercício, ó, tá tudo zerado. Então, agora eu só preciso saber os saldos das contas do patrimônio para montar o balanço. Vamos montar o DRE também, tá? Deixa eu só zerar esses valores aqui, que isso aqui era de outro exercício, que eu usei a mesma planilha. Vamos lá. No total das receitas de venda, então, nós temos, vou pegar aqui do Razonete para ficar mais fácil. Eu tinha isso, mais isso de receitas, certo? Deduções a gente não trabalhou com nenhuma, então nossa receita líquida se manteve a mesma da bruta. Custo da mercadoria vendida aqui, nós tínhamos esses dois valores, né? 18.025. Então, se eu botar um sinal de menos aqui na frente, já vai ficar um pouco melhor isso aqui, tá? Então, meu lucro bruto ficou em 28.984. Só agora eu tenho as despesas, certo? O que eu identifico como, posso identificar como despesa administrativa? Treinamento, a gente disse que era vendas, propaganda também. Então, eu vou jogar as demais despesas aqui como administrativas. Eu tenho energia elétrica. Vamos lá. Vou botar o sinal de igual aqui e o sinal de menos para ele ficar negativo. Então, a energia elétrica mais o aluguel e mais o telefone. E eu vou jogar agora aqui nas despesas com vendas, a despesa com treinamento mais propaganda. O que que faltou? Opa. Vou fazer diferente aqui. 16, então 947. Que é o que nós temos aqui. Beleza? Fechou então o nosso DRE no valor já correto de lucro líquido. Balanço patrimonial. Então, vamos olhar para os razonetes e identificar aqui as contas do patrimônio. Por isso que os razonetes eu já deixo separado, que é conta de ativo, passivo, receitas e o que é custos e despesas, pessoal. Porque eu acho mais fácil para montar depois o balanço, tá? Não é obrigatório. Então, aqui eu já tenho os saldos, ó. É mais tranquilo da gente verificar. Vamos só ver se as fórmulas estão ok. Então, aqui no balanço, caixa, eu vou pegar o saldo que tá aqui. Banco não teve, né? Saldo. Nenhum aqui. Estoque. Estoque.
Vamos só ver se esse saldo está correto, né? Vamos pegar aqui. Ó, tem essa soma, né? Só que tem que diminuir. Vamos ver se ele puxa aqui. Não deu certo. Tudo bem. Não tem problema. Vou colocar aqui. Talvez eu não seja a melhor operadora do Excel que vocês irão conhecer, né? Mas a gente se vira como dá. Então, o meu estoque, na verdade, é 2.598. Então, ele já arrumou aqui, ó. Beleza? Conta de cliente. Ficou 20.299. Máquinas. 50 mil. E aqui eu tinha móveis, né? Na verdade. Móveis e utensílios. 50 mil também. Vamos ver se tem mais alguma coisa para cá. Não, era isso. Agora nós temos o passivo. No passivo nós vamos ter fornecedor, que nós tínhamos 27.623. Tributos a pagar nós não teremos, eu vou substituir por contas a pagar, que vai ser a soma, então, da energia elétrica mais aluguel mais telefone. Empréstimo também não teremos. O capital social ficou em 116.200 e os lucros acumulados 16.947, tá? Então, o nosso balanço total do ativo e do passivo ficou em 165.787 reais. Certo, pessoal? Então, tentem fazer o exercício. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição de vocês. Se vocês quiserem me passar e-mail para dar uma olhada onde vocês erraram, né? Se vocês estão com esse tipo de dificuldade, eu ajudo vocês, não tem problema, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado do exercício, que tenha ajudado vocês. E, enfim, fica aí, né, a ideia. Eu vou mandar para vocês o vídeo e agora também a planilha para vocês poderem estudar. Qualquer coisa, estou à disposição. Certo, pessoal? Até mais, então, e bons estudos. Tchau!